Olá, eu sou a Carol Brasileiro e no vídeo de hoje vamos falar por que o que você já sabe não é suficiente para atender a amamentação, tá certo? E aí eu já quero começar dizendo, né, que o motivo de eu trazer isso aqui é porque para falar sobre a importância realmente, né, de se conversar sobre a amamentação e de renovar os conhecimentos nessa área, né? Qualquer área que a gente trabalha, principalmente na área da saúde, né, com cuidado às vidas das pessoas e com cuidado às famílias, a gente precisa sim sempre estar renovando os nossos conhecimentos, né, renovando aquilo que a gente já aprendeu e que porventura, né, surgem coisas novas. Eu costumo dizer sempre que o que era antes hoje já não é mais, ou o que era antes hoje está novo, né, renovado. E por isso a gente também precisa se moldar a cada dia, né, para que o nosso conhecimento ele cresça, né, cada dia mais e que a gente possa prestar também um serviço de qualidade para as famílias que a gente atende e que a gente acolhe. Então é por esse motivo que vamos falar um pouco sobre isso hoje, né? E se você quer saber mais sobre isso, fica aqui comigo que vamos falar pelo menos os principais motivos, tá? Porque que a gente precisa, então, estar sempre renovando esse conhecimento. Já convido você, né, a deixar o seu comentário em relação a isso, o que é que você pensa, tá? Acerca aqui do que a gente vai conversar, tá bom? Então, a primeira coisa que eu preciso falar é que o conhecimento, ele é dinâmico, né? Ou seja, a mesma coisa que eu falei. Aquilo que era ontem, hoje já não é mais. E a gente precisa realmente renovar tudo aquilo que a gente já viu, né? Se eu for pensar na época que eu me graduei, hoje a fonoaudiologia na faculdade já tem muitas novas evidências, né? Então, se a gente pega evidências de 5 anos para trás, são determinadas evidências. Mas se a gente pega evidências de 2021, hoje a gente já sabe, por exemplo, sobre Covid, sobre a relação de Covid com a amamentação, na é verdade? Então o conhecimento é dinâmico e todo momento ele está se renovando e por isso também que a gente não pode estacionar. A gente precisa realmente renovar o que a gente já sabe, né? E aí é prepotência a gente achar realmente que apenas a nossa formação de saúde ou com a nossa experiência clínica que a gente vai prestar um serviço de qualidade para as famílias, né? Principalmente para as puérperas, aí pensando em amamentação. É muita prepotência a gente pensar dessa forma. A gente precisa sim renovar tudo que a gente já sabe, tudo que a gente aprendeu, e é por isso que eu continuo estudando, né? Que a gente nunca para de estudar. Se você escolheu a área da saúde e você acha que porventura algum momento você vai parar de estudar, isso é um engano seu. Cada dia mais a gente precisa renovar aquilo que a gente aprendeu e estudar, né? E aprender e adicionar conhecimento, agregar valor às nossas consultas, né? Às nossas consultorias, enfim, com aquilo que a gente já trabalha. Então, independente se você trabalha com amamentação ou não, mas se você é fonoaudiólogo e me acompanha, saiba que para agregar valor àquilo que você faz, você necessita renovar os seus conhecimentos, certo? Ai, desculpa. Vamos lá. Então, a gente precisa saber que a gente precisa renovar isso para intervir adequadamente nas questões de amamentação, tá? Isso porque trabalhar com amamentação transcende questões biologicistas, medicalocêntricas. A gente não fala só sobre a doença, né? E quando a gente fala sobre cuidado em saúde, a gente também não está falando só sobre a doença. A gente fala sobre integridade do cuidado, principalmente se a gente lida com um momento tão especial, tão singular, que é a amamentação, né? Que é o primeiro contato aí do bebê com a mãe, que é esse primeiro estabelecimento de vínculo. Então a gente fala sobre outras questões além do momento de dificuldade que possa aparecer na clínica. A gente precisa entender o todo, tá? A gente precisa entender sobre linguagem, sobre afeto, sobre psiquismo, a gente precisa entender sobre acolhimento e também sobre reabilitação, certo? Então são muitas nuances pra gente pensar dessa forma tão pequena, né? De que se a gente sabe uma pega correta e se a gente já entende, né, que o bebê precisa ficar barriga com barriga, que o bebê precisa ter o lábio de peixinho, que é o que a maioria das pessoas pensam, né, mas que não é assim. Então só por aí a gente já tira, né, que existem muitos conhecimentos ainda que estão ultrapassados e que a gente precisa renovar, né? Eu vou citar alguns deles aqui, mas eu já posso trazer esse, né? Que é a famosa boca de peixinho e que para algumas pessoas isso não vai funcionar e para a maioria das duplas não funciona. Não é por aí que a gente vê a pega correta, tá certo? E aí, eu preciso também falar que a amamentação ela não se esgota em si mesma, né? E isso justifica eu dizer que o conhecimento é dinâmico e que
a amamentação transcende o lado, digamos assim, clínico, né, puramente biológico da coisa, tá? Não são apenas os aspectos de funções oromotoras. Se você é fonoaudiólogo e pensa em trabalhar com amamentação ou já trabalhou com amamentação, você deve já ter tido essa noção de que não são apenas as questões oromotoras aí que envolvem todas as questões de amamentação, né? Se a gente tem uma mulher que não tem uma rede de apoio, por exemplo, ou que já tem algum problema relacionado às questões emocionais, a gente pode ter todo um desfecho de amamentação diferente, completamente diferente. Então eu falo sobre acolhimento, escuta qualificada, né? Eu falo sobre tecnologias leves em saúde, que vão me ajudar sim, né, no meu manejo clínico, técnico, científico, né, profissional ali, embasado em evidência, sim, claro, isso é importante. Mas também é importante a gente entender quais são as evidências que vão transcender a nossa prática puramente fonoaudiológica, tá? Porque eu entendo como fazer fonoaudiológico, sim, a gente conseguir trabalhar em saúde de maneira efetiva, prestar um cuidado integral em saúde, tá? Então, não se esgota em si mesmo, tá? Se eu não entendo, por exemplo, sobre questões de posicionamento da criança, né? O posicionamento adequado, se eu não entendo sobre a esterogestação, o que é a teoria da esterogestação, se eu não entendo princípios de criação com apego, né? Eu não consigo aí apoiar adequadamente um binômio com a amamentação. Se eu não entendo sobre sono do bebê, por que um fonoaudiólogo precisaria entender sobre sono do bebê? Isso é super importante se a gente pensa em amamentação efetiva, né? Porque uma das primeiras dificuldades da mãe aí pode ser a amamentação e isso vai estar muito atrelado também com a rotina da família, com a rotina de sono dessa criança e a rotina de sono dessa criança vai estar literalmente ligada aí com o processo de amamentação, né? É através da amamentação que essa criança consegue alguns hormônios fundamentais para que ela consiga fazer a sua própria regulação do sono, principalmente nos primeiros 3 meses de vida. E se aí a gente pensa numa criança que não está amamentando em livre demanda, né, que não, aí já não consegue esses hormônios, né, já não consegue a melatonina necessária para que ela consiga se autorregular e também que os familiares, que a rede de apoio apoie essa criança para que ela possa passar por esse processo de uma maneira mais tranquila, isso interfere no todo, né? Interfere na relação dessa mãe com esse bebê e na relação da família, né? Na relação dos cuidadores e de quem estiver por perto, porque todo mundo é afetado. Então, quando eu falo sobre cuidado e amamentação, eu também não estou falando só de tratar o bebê. Eu estou falando de cuidar da mãe, eu estou falando de cuidar dos familiares, dos cuidadores, de quem está com essa criança, né? Porque se eu penso no bebê, eu também penso na mãe, porque eles são um binômio. Quando a gente fala assim, dupla, binômio, a gente fala sobre um binômio realmente são 2 em um só. A gente fala sobre uma coisa só. Por quê? Porque eles se retroalimentam, né? O momento de amamentação, ele deve ser prazeroso, tanto para a mãe quanto o bebê. Ele não deve ser dificultoso do ponto de vista de dor, do ponto de vista de traumas, né? Se existe isso, é porque realmente essa dupla precisa de um apoio, ela precisa de um acompanhamento, tá? Olha, fono referência, excelente, rede de apoio que transforma o cuidado. Olha quem fala, né? Jéssica, maravilhosa. É isso mesmo, rede de apoio transforma o cuidado. Obrigada, Gel. Então, eu também preciso falar que eu preciso te perguntar, na verdade, né? Se você, que porventura deseja trabalhar com amamentação ou já se pensou, né, fazendo isso, ou se nunca pensou, mas de repente chega isso para você na sua clínica, se você saberia orientar uma família que possui um bebê, por exemplo, que chora constantemente, né, que é bastante irritado, sem necessariamente recorrer aí às causas orgânicas desse bebê. O que é que eu quero dizer com isso, né? Você conseguiria atender esse caso específico sem procurar necessariamente um problema nessa criança, né? Um problema de saúde, digamos assim, né? Um problema, uma doença? Por que eu falo isso? Porque o que a gente vê na prática, né? Principalmente assim, falando sobre cuidado hospitalar, tá? Vou falar desse ponto de vista, desse lugar, porque já passei por aí também. Então, se a gente pensa no cuidado hospitalar, muitas vezes a gente pensa sobre uma família, né? E um bebê que tá ali, não tá ali por acaso, tá ali por uma questão de saúde, né? Porque precisa fazer alguma cirurgia, enfim, existem N questões. Porém, se a gente pega, né, uma criança e muitas vezes chega isso pro fono, né? Fono, a mãe não tá conseguindo colocar esse bebê para amamentar.
né? Esse bebê tá ficando muito irritado, a gente vai precisar entrar com uma fórmula para essa criança. E quando a gente vai fazer a avaliação, a gente pode tentar, né, estabelecer essa amamentação de uma outra ordem, né? Porque estar em um hospital já pode ser, né? O próprio ambiente já é adoecedor, no sentido que é muito estressante, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. E isso pode interferir no processo de amamentação, né? Isso muitas vezes interfere no processo de amamentação. Então, eu percebo muito, né, dentro desse contexto, buscar causas orgânicas. Ah, esse bebê está muito irritado. Será que ele não tem uma doença do refluxo associada, né? Um distúrbio? Será que esse bebê chora muito assim porque ele não tem alguma comorbidade associada? E muitas vezes a criança não tem, tá? Ele pode apresentar sim, é super importante investigar, né? Se essa criança está ali, provavelmente ela tem alguma questão de saúde, é importante investigar tudo sim. Mas eu te pergunto, você conseguiria extrapolar essas causas? Né? Você conseguiria ter esse olhar ampliado? E isso é fundamental quando a gente fala sobre cuidado em saúde e manejo de amamentação, né? Manejo clínico, manejo hospitalar, enfim, manejo de amamentação como um todo. A gente precisa pensar em extrapolar as causas orgânicas, tá? Se pensa geralmente logo que é um problema na criança, se não pensa que é um problema na criança, culpa o leite materno, porque aí vem as questões do conhecimento na área, né? Às vezes, fala, e eu já vi isso dentro do hospital, tá, gente? É porque o leite dessa mãe é fraco. É porque ela não tem leite suficiente. E por que será que essa produção dessa mãe tá baixa? Já se investigou isso? Né? Já se investigou se é realmente fatores externos que possa estar interferindo? Ou se é simplesmente porque o bebê tá ali, tá adoentado, tá mamando menos? Essa produção tende a diminuir, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso para poder manejar de maneira adequada. Não adianta, né, a gente pensar sempre da maneira mais medicalocêntrica, né? Inclusive, introduzir medicamentos de um binômio de maneira não consciente, né? A gente pensa, assim, em fazer esse manejo, principalmente eu não estou falando mais da parte fonoaudiológica da coisa, mas pensando enquanto profissional que faz parte de uma equipe multi, né? A gente precisa fazer o uso consciente dos medicamentos, né? Quantas vezes os binômios, né, as duplas, são submetidas a tantos medicamentos de maneira desnecessárias, né? Quantos galactagogos são utilizados dentro de um hospital que poderia ser manejado de outra forma? E a gente precisa, então, estar com essa, digamos assim, com esse conhecimento muito sólido, né, na nossa mente e com isso muito bem fixado para a gente saber manejar de maneira adequada. Eu falo sobre hospital porque eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui que trabalha em hospital, né, que trabalha em UTI neonatal ou trabalha em maternidade e que tem esse cotidiano e essa rotina. E aí a gente precisa estabelecer o raciocínio clínico de uma forma mais rápida, né? Não é um encontro pontual, por exemplo, na clínica, que a gente recebe essa família e que a gente ainda tem um tempo de processar, um tempo de acompanhamento mais longitudinal, né? Existe um benefício também de se estar dentro de um hospital, por um lado, porque você tem o conhecimento de vários profissionais que pode agregar aí para você estabelecer o seu raciocínio. Porém, a gente também tem o acelerar das coisas, né? O acelerar das condutas. Então, se a gente não tiver esse conhecimento muito bem estabelecido, a gente corre um sério risco, né, de estar manejando de maneira inadequada, tá? Então, eu vou falar aqui, né, sobre esses riscos, mas eu vou falar também o que a gente precisa saber, né? O que é fundamental a gente saber, para além daquilo que a gente já estudou, por exemplo, na nossa graduação, certo? A gente precisa entender sobre desenvolvimento infantil, tá? A gente precisa entender que as crianças, elas passam, por exemplo, por picos de crescimento, né? E quantas vezes você ouviu falar sobre isso na sua graduação, na sua formação, né? Se a gente atende a amamentação e a gente não busca formação complementar, a gente cai num sério risco, né, de fazer um manejo inadequado e levar essa dupla ao desmame precoce, né? A um desmame muito precoce. Certo? Então a gente precisa entender sobre picos de crescimento, a gente precisa entender sobre o desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento neuropsicomotor, não só as questões de desenvolvimento motor da criança, né? Mas o que é que se espera de uma criança em determinada idade, né? Com X meses, o que é que eu espero de uma criança, né? Do ponto de vista, assim, alimentar e do ponto de vista também de linguagem, né? Nós somos fonoaudiólogos,
Nós precisamos estar atentos a essas outras questões, né? Eu não digo assim que você precisa ter o domínio de todas as áreas, jamais, né? Nós jamais conseguiremos dominar as áreas, mas se a gente tem um olhar ampliado para as questões e se a gente trabalha principalmente com a amamentação, a gente entende quais são os impactos da amamentação a longo prazo na vida da criança, né? E um dos impactos a longo prazo na vida da criança é o bom desenvolvimento de linguagem. Eu não digo, né, que as crianças que não amamentam em seio materno, que não vão ter um bom desenvolvimento de linguagem, não é isso. O que as evidências nos apontam, né? Que as crianças realmente que fazem amamentação exclusiva até os 6 meses de idade, que elas pontuam melhor, né, nas questões de desenvolvimento de linguagem, certo? Porém, isso não é uma regra, né? Nada em amamentação é uma regra, nada. Mas é importante a gente estar atento sobre isso. Sim, né? A gente não pode ser negligente sobre o desenvolvimento da criança, né? Somos profissionais que fazemos parte, então, desse cuidado dessa criança, certo? Então, a gente precisa sempre estar ligado com essas questões, né? A gente precisa entender qual é o comportamento de uma criança dentro das fases de desenvolvimento dela, né? Qual é o comportamento esperado, então, para uma criança de 0 a 3 meses, e então, de uma criança de 3 a 6 meses, uma criança dos 6 meses a 1 ano, o que é que a gente espera? Né? Você saberia dizer isso, você precisa entender isso se você pensa em trabalhar com amamentação, né? O Ministério da Saúde, né, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda o aleitamento materno pelo menos, né, até os 2 anos de idade. Então, se a gente não entende sobre o desenvolvimento da criança e o processo alimentar da criança, né, de 0 a 2 anos de idade, como é que a gente consegue manejar de maneira adequada as questões de amamentação? E aí se engana muito quem pensa que manejar a amamentação é só trabalhar com o bebezinho na hora que ele nasce. Né? E aí eu falo isso também porque eu sei que tem muitos fonoaudiólogos que me seguem, trabalham em hospital e que pega essa fase dos bebês, né? Mas se a gente pensa em levar isso para a nossa vida, né? Em trabalhar, por exemplo, nas clínicas, em ser esse suporte para essas famílias, a gente precisa entender para além, para saber principalmente como orientar essas famílias, né? A gente precisa saber orientar os pais, né, sobre a introdução alimentar dessas crianças, né, que vai acontecer aí a partir dos 6 meses, mas que ela tem um semestre para aprender como é que ela deve realmente se alimentar e introduzir novos alimentos na dieta, mas até 1 ano, o leite materno deve ser o principal alimento dessa criança, né? E com isso a gente vai manejando de maneira adequada, vai reduzindo, né, o uso de fórmula, né, de maneira indiscriminada, tá? A fórmula láctea, né, ela foi desenvolvida aí para ser um substituto do leite materno nos casos em que o aleitamento materno não fosse possível, tá? Mas ela jamais se comparará aos benefícios do aleitamento materno, né? Não só os benefícios do aleitamento materno no seio, mas os próprios benefícios do leite materno, né? Enquanto composição de leite materno. Não se compara mesmo, não existe, né? Não existe leite, né? Não existe fórmula que se compare, né? Quanto ao leite de vaca, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque realmente não tem comparação. Mas as fórmulas, elas vêm aí como esse substituto. E que bom quando a gente consegue manejar um aleitamento de maneira adequada para que a criança, pelo menos, consiga receber leite materno, né? Ao mínimo de tempo que ela consiga, né? Bebês prematuros, por exemplo. Se a gente trabalha em UTI neonatal, né, que a gente pega muitos bebês prematuros e a gente consegue minimamente fornecer o leite dessa mãe para essas crianças, isso é fundamental para o desenvolvimento deles, né, e até para as questões de sobrevida dessa criança, né, de sobrevivência desses bebês. O leite materno faz toda a diferença, principalmente nessa população. O leite materno aí entra como, entendam isso com muitas aspas, né, como medicamento, realmente, né? Vai controlar e regular as questões da microbiota intestinal dessa criança, né? Principalmente tem essa função, aumentar os anticorpos dessa criança, né? Em regular o sistema de defesa do organismo desses bebês. Então tem um papel fundamental, coisa que a fórmula sozinha não faz, certo? E aí, a gente precisa também entender sobre as questões de sono do bebê. Eu comecei lá na frente, né, quando eu comecei o vídeo falando sobre sono do bebê, porque que a gente tem que entender sobre sono, mas agora eu vou entrar nesse mérito, né? Se você acha que você entende sobre a amamentação e que você sabe manejar a amamentação, você entende sobre uma pega correta, se você não entende sobre as questões de sono do bebê, você não sabe como orientar essa dupla. Por quê? Porque muitos casos que chegam na clínica, né, sobre disfunções do bebê ou sobre bebês muito irritados, tá? Tem muito a ver com a rotina de sono desses bebês. Eu não tô aqui para tentar fazer fonoaudiólogos virarem consultores de sono, não é isso.
eu falo sobre conhecimento, né? Sobre estudar sobre isso, sobre ler sobre o assunto, porque isso ajuda muito o nosso raciocínio clínico. A gente precisa entender sobre essas questões. E aí eu te pergunto, quantos profissionais você conhece que entende sobre essa parte? Né? Quantos profissionais, independente da fonoaudiologia, quantos são os profissionais que entendem sobre a parte de sono para poder orientar bem as mães, tá? E a gente pode começar falando de pediatras mesmo, porque são tantas coisas que os pediatras acabam estudando, né, durante o seu processo formativo, mas peculiaridades que às vezes fazem parte do processo alimentar da criança, muitas vezes podem passar despercebidos. E aí, se a gente vem com essa ideia biologicista, muitas vezes a gente pode correr esse risco. É pouquíssimos, tá vendo? São pouquíssimos, Alessandra, realmente. Se a gente vem com essa visão biologicista da coisa, de tentar sempre encontrar uma doença que justifique, né, uma comorbidade apresentada por uma criança, ou uma dificuldade apresentada por uma criança, a gente corre um certo risco de fazer aquilo, né? Uso indiscriminado de medicamento, né? E aí, muitos bebês têm as questões de sono, né? Porque bebês dormem muito. E aí, muitos bebês têm as questões de sono muito atreladas ao processo alimentar, né? Muito reguladas ali pelo processo de amamentação. Se a gente consegue entender o funcionamento de sono dos bebês, a gente consegue, de maneira mais eficiente, orientar essas famílias para que se estabeleça tanto a rotina de sono quanto a rotina de amamentação, porque uma coisa interfere na outra. Isso é diretamente, né? Então, quantos profissionais você conhece que auxiliam as famílias com essa questão? Hoje em dia, a gente tem aí as consultorias de sono, tá? Mas que muitas vezes pregam aquela teoria do choro desassistido, o que pode provocar sérios danos e consequências aí ruins para as crianças. Eu não falo que toda consultoria de sono é assim, não é isso, gente. Existem muitas consultorias de sono ótimas por aí, mas se a gente pensa, né, sobre essas questões de choro desassistido, principalmente, a gente pensa em comprometer a amamentação e comprometer o desenvolvimento, né, neuropsíquico dessa criança, tá? Eu já falei sobre choro em algumas postagens, em alguns vídeos, né? A gente precisa realmente acalentar a criança. Elas precisam dos adultos como reguladores emocionais nos primeiros anos de vida aí, não só nos meses, né? Não só quando elas são bebês, mas as crianças precisam. Inclusive, passei aqui por uma experiência recente sobre isso, né? Um dia, 2 atrás, o priminho do meu esposo veio aqui dormir com a gente. Ele disse que queria dormir aqui em casa, né? E veio e brincou aqui a noite toda. Ele decidiu, só que ele tem 4 aninhos, tá? E aí, a mãe deixou, né? Mas a primeira vez que ele ia dormir fora de casa. E aí ele veio e na hora de dormir, ele me chamou pra dormir, aí a gente foi, deitou. E aí ele adormeceu realmente, né? Eu fiquei até assim, nossa, adormeceu longe da mãe, longe dos pais. Ele nem é acostumado com a gente assim. E aí, quando ele teve, né, o despertar noturno, que é comum das crianças, ele acordou e falou assim, agora eu quero ir pra casa, agora eu quero ir pra minha casa. Porque ele precisava realmente dos pais, né? Ele não sabia explicar exatamente o que ele estava sentindo, mas ele precisava dos pais para ser o regulador emocional dele. Ele percebeu que ele estava num ambiente diferente e isso causa realmente receio, né, nas crianças, isso causa medo. Eles não sabem ainda identificar quais são as emoções, mas eles sabem que eles precisam dos pais por perto, né, daquelas pessoas que eles sentem confiança. E aí a mãe veio buscar ele, né, já era de madrugada. Mas é só pra gente entender que realmente os adultos são esse regulador emocional. E se a gente deixa uma criança assim, né, chorar, se a gente não presta esse cuidado, né, não atende ali as necessidades dele, a gente diz não chore não, sua mãe não pode vir agora, enfim, se a gente engana, né, eu até falei assim, vamos ver se ele dorme, né, pra gente não acordar a mãe dele, mas ele não dormiu. E aí meu esposo falou assim, não, a gente não vai enganar ele. E realmente, a gente não pode enganar, né? Dizer que vai acontecer e não vai acontecer. Porque isso traz algumas questões emocionais muito fortes para as crianças, né? Com coisas com que elas ainda não sabem lidar. Então é importante muito, né, que os pais estejam atentos a essas questões. Se a gente não entende sobre sono, a gente cai, né, nessa cultura de realmente desassistir o choro, né? Acha que as crianças são manhosas, né? Coisas que as crianças ainda nem entendem, né? O que é mãe, o que é birra. Muitas vezes bebês não entendem o que é isso, né, gente? Ah, ele tá fazendo birra. Ah, ele tá manhoso, né? Porque bebês estariam manhosos se ele não sabe nem o que é manha, né?
Então a gente precisa realmente entender, extrapolar o nosso conhecimento, né? Além das questões de amamentação. Até para poder empoderar as famílias a esse respeito, né? Balancear a expectativa da família em relação, por exemplo, ao sono do bebê, em relação às questões de amamentação, né? Entender como é que o sono vai interferir na amamentação, na rotina familiar. Isso vai ser fundamental para o estabelecimento de um aleitamento materno de sucesso, pelo menos do estabelecimento do aleitamento materno exclusivo, né, até os 6 meses de idade, tá? Isso vai ser fundamental, esse conhecimento. E, para além disso, eu preciso dizer que o manejo de amamentação, ele precisa ser adequado, tá, gente? A gente não pode cair nesse lugar de achar que a gente sabe tudo e que realmente a gente vai manejar. Se eu não tenho conhecimento sobre essa área, né, de sono, eu já atendo a amamentação, por exemplo, isso é um exemplo, e eu não tenho conhecimento sobre essa área, eu vou orientar essa família a buscar um profissional especializado nessa área. Isso é responsabilidade, né, sobre o cuidado com essa família, tá? Então precisa ser de maneira adequada, porque de maneira contrária a gente cai num sério risco de favorecer o desmame precoce, certo? Isso parece óbvio, mas a cultura do desmame ainda está muito enraizada, não só nas famílias, mas também nos profissionais, né? Então aquelas questões que eu falei. Às vezes é a boca de peixinho que tem que fazer para pega e isso não é o mais adequado, né? Aquela coisa do leite anterior e do leite posterior, né? Que é polêmico, né? Será que existe leite anterior e posterior? O que acontece, né? Eu falo muito sobre essa questão da gente orientar para as famílias, né? E não tá dando informações que vão mais confundir do que ajudar em muitas situações, né? E uma dessas informações é essa questão do leite anterior e posterior, que às vezes mais confunde do que auxilia, certo? E se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, né, vocês me mandam, coloca aí nos comentários que eu explico, né, do que é que eu tô falando aqui, tá? Mas isso tá muito enraizado ainda nos profissionais, que muitas vezes fazem errado, não é por maldade não, mas eles fazem pensando ser o certo, tá? Então, porque isso a gente aprende isso muitas vezes na nossa formação. Eu já ouvi muito, né, questões de que não pode dar os 2 peitos na mesma mamada. E se a gente pensa sobre a capacidade de armazenamento de leite, isso vai variar muito de mulher para mulher. E se uma criança precisa mamar em mais de um peito numa mamada, né, se ele esvazia uma mama adequadamente, precisa de outra mama, por que não vai ofertar, né? Essas regras, elas só colocam em risco o aleitamento materno. Então, o tema da semana de amamentação, né, desse ano, vai ser sobre proteção do aleitamento materno. Se eu falo sobre proteção do aleitamento materno, eu penso nessas questões, né, de proteger o aleitamento materno, de fornecer informação adequada, é responsabilidade de todo mundo. Não é só responsabilidade de quem atende a amamentação, não. Né? Se eu não entendo sobre a área, eu tenho que ter, né, pelo menos humildade de dizer assim, não, eu não entendo. Eu não vou te dar uma informação que eu não sei te passar, né? Imagina se alguém chegasse para mim perguntando sobre qual o melhor medicamento, por exemplo, para X ferida da sua criança. Enfim, estou aqui colocando um caso bem hipotético. Eu jamais iria dar uma orientação, por mais que eu tivesse conhecimento sobre farmacologia. Eu jamais iria dar uma orientação nesse sentido, né? Porque, além disso, e contra a minha ética profissional, eu não fui formada para isso. Né? Então eu encaminho essa família, né, para um pediatra, caminho essa família, né, para fazer até um acompanhamento com um farmacêutico que possa orientar sobre as questões de fitoterapia, enfim. Aí a gente vai falar sobre outras questões, mas eu preciso entender sobre isso, entender qual é o meu limite de atuação, qual é o meu lugar de fala, né, para poder também atuar da maneira mais adequada. Muito polêmico, né, Alessandra? Polemicíssimo. Mas a gente precisa falar sobre isso, tá? Então, finalmente, eu preciso falar para vocês por que, então, que a gente deveria atender a amamentação, né? Independente desse conhecimento prévio, por que a gente tem que buscar conhecimento, né? E por que é tão legal atender a amamentação? Né? Já que eu não posso atender só com o conhecimento que eu tinha na faculdade, porque eu deveria, então, buscar esse conhecimento, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é para transformar a vida dessas famílias, a rotina dessas famílias, né? Para transformar a experiência dessas duplas em relação à amamentação. Vocês não sabem quantas mães e bebês sofrem, né, com dificuldades de amamentação diariamente, né? Quantos bebês vocês imaginam que nascem diariamente aí no Brasil? E na cidade onde você mora, né? Quantos bebês nascem?
Vocês imaginam quantos bebês eles não vão ao seio materno? A gente tem os dados aí, né, trazidos pelo Ministério da Saúde, né, menos de 50% da população aí permanece em aleitamento materno exclusivo até os 3 meses, 3, 4 meses, né, então são dados importantíssimos, a gente precisa mudar, a gente já avançou muito, isso era pior, né, a gente já avançou muito. Se a gente pensa aqui na realidade do Nordeste, que é onde eu moro, é a pior realidade do Brasil, tá, é menos de 40%, da população que mantém aleitamento materno exclusivo até os 3, 4 meses. Então, isso é super importante, a gente entender isso, para entender qual é a importância do nosso trabalho, tá? Além disso, trabalhar com a alimentação e atender de maneira adequada vai promover um desenvolvimento, né, alimentar saudável para essas crianças. Então, a gente promove a alimentação saudável também, né? O leite materno, ele é preconizado aí como o melhor alimento para os bebês, né, até 1 ano de idade, é o alimento principal, como eu já disse, para promover o desenvolvimento adequado, né, tanto de linguagem, né, quanto orofacial, crânio-facial desses bebês. Então, tem as questões de linguagem associada também, né? Se a gente não souber como atender e como orientar, né, essas famílias, a gente tá também negligenciando o desenvolvimento saudável dessas crianças, até o desenvolvimento de linguagem dessas crianças. Se a gente não acha que é importante, né? A mãe tá com dificuldade de colocar esse bebê no seio e olha, vou passar aqui uma mamadeira para ela. Vou falar para ela para dar X mamadeira, não tem problema não, né? É melhor do que ficar aí sofrendo, né, com essas questões de amamentação. E com certeza, né, nada vai bancar e vai ser melhor do que tirar o sofrimento dessa família, tá? Mas será que a mamadeira é a opção? Ou será que a informação adequada e de qualidade não é a melhor opção para essa família, né? O manejo adequado de amamentação. Então, ao invés de se escolher, né, passar uma fórmula, ofertar uma mamadeira, por que não escolhe manejar adequadamente a amamentação e fazer a história dessa família e dessa criança, do desenvolvimento dessa criança ser transformada, né, ser mudada, ser impactada com coisas positivas para o desenvolvimento dela? Se a gente fala aí do uso de bicos artificiais, meu Deus, quantas coisas, né, a gente que é fonoaudiólogo pode ter em mente isso muito mais claro. Quantas coisas o uso do bico artificial vai impactar na vida dessa criança e a longo prazo vai impactar também no desenvolvimento de linguagem, né, na atenção dessa criança, no desenvolvimento escolar. Então a gente tem que entender que esse lugar de fala de amamentação, ele é um lugar de responsabilidade, né? A gente precisa sim saber do que a gente está falando, como a gente está falando, né? De que maneira a gente vai passar essa informação, mas a gente precisa passar essa informação de maneira consciente e a gente não pode se negar, né, a informar, a gente não pode se negar a promover saúde, né? Promover saúde não é só promoção em saúde, né? Não é só fazer a técnica mais adequada, o procedimento mais adequado, não é isso, né? Quando a gente fala sobre promoção em saúde, a gente está falando qualidade de vida, né? De qualidade de vida para essa família, para essas duplas, certo? Então, gente, eram essas questões que eu precisava conversar com vocês hoje. Né? Eu sei que isso, como a Alessandra disse aqui, é muito polêmico e isso gera discussões para além da clínica fonoaudiológica. Mas é necessário que a gente converse sobre isso, tá? Sobre as questões de proteção do aleitamento materno, de incentivo ao aleitamento materno, né? E de manejo adequado de aleitamento materno, certo? E eu queria incentivar vocês também, né, a buscar sempre conhecimento nessa área. É importante a gente se reciclar, né, se atualizar, tá? Para que a gente cada dia mais possa prestar um atendimento de qualidade para as famílias que a gente atende, tá certo? Muito obrigada, né, pela presença de vocês. E a gente se vê numa próxima live, né? A gente se vê aí através das postagens. Me sigam lá no YouTube, é Carol Brasileiro, no Facebook, é FGA Carol Brasileiro, aqui no Instagram, FGA Carol Brasileiro também, tá certo? Até mais e a gente se vê por aqui e por ali em todos os lugares. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.